Olá, tudo bem? Vamos lá hoje falar sobre como programar um cristal? Vamos lá hoje falar sobre programando cristais. Esse é o tema de hoje. Vou te ensinar de uma maneira bem fácil e simples, como eu gosto de ensinar, como programar cristais. Para você que não sabe e para você que sabe como programar cristal, dá uma olhadinha aqui também que de repente pode te interessar essa fórmula bem fácil e bem simples de fazer isso, ok? Se você está chegando agora, eu sou Gabi Mozo e eu ajudo você a decifrar a sua cartilha de vida. Fique por aqui que você vai gostar. Muito bem. Então, hoje o tema é cristais. Para quem não sabe, eu amo esse tema, conheço muito sobre cristais, trabalho com eles há muitos anos, tá? E sei muito sobre isso. Eu vou, e depois mais pra frente, contar pra vocês muitas experiências interessantíssimas que eu tive com relação a cristais e que me marcaram muito e que me ajudaram muito a entender cada vez mais e estreitar essa relação com os cristais, com esses elementos do mundo mineral que são tão importantes, fazem parte da natureza, assim como nós fazemos também, né? Bom, então, por onde começar? Eu tô levando aqui um script para não me perder um pouco no caminho. Por que eu resolvi fazer primeiro este vídeo de como programar cristais? Porque vocês me pedem, e eu vou gravar já logo, como utilizar a energia do dia 17, tá? Para você que me segue todo dia, você sabe que o dia 17 é um dia bem especial, onde eu sempre que eu lembro na nossa conversa aqui do dia a dia da interpretação da numerologia hermética, eu sempre falo do dia 17 que é muito importante para captar essa energia. Então, e vocês me pediram para eu gravar e ensinar melhor como que vocês podem se preparar e receber essa energia tão importante que somente entra no dia 17 de cada mês, tá? Então, eu vou gravar esse vídeo, prometo aí a vocês, só que eu precisei primeiro gravar esse vídeo ensinando vocês como programar cristais. Por quê? Porque nós precisamos de cristais ou de um cristal muito bem limpo e programado para captar melhor essa energia do dia 17, tá? Então, é importante este vídeo antes, ok? Então, vamos lá. Primeiro, o que é um cristal, né? Um cristal é um elemento vivo. Um cristal é um elemento do mundo mineral, tá? Ele tem muita sabedoria, ele está na Terra há milhares e milhares de anos, tá? Ele tem uma formação natural, que é esta lapidação que a gente chama, mas não é lapidação, porque é a formação natural. Este cristal não é lapidado, tá? Mas ele tem esse formato hexagonal. Se você pegar qualquer drusa, que esse é o nome da formação, que é uma drusa é uma família de cristais, tá? Na maioria das vezes, quando a gente compra um cristal, a gente só compra uma única drusa, porque eles tiram, eles cortam, eles deixam pedacinhos e às vezes não, às vezes a gente pega assim um pedaço de uma drusa, né? Que na verdade é uma família enorme de cristais que eles vão se juntando um a um aqui grudadinhos. Mas cada um deles, eles têm um formato hexagonal, eles têm 6 facetas, se você for contar, dá certinho em todas, tá? E essa é uma formação natural dos cristais. Esse é um cristal natural, tá? Este outro aqui, que eu peguei aqui, ele também só que esse aqui, ele é um pedaço de uma drusa, tá? Provavelmente pelo tamanho dele era uma drusa grande, então somente um pedaço que não tem nenhum tipo de moldagem, digamos assim, ele parece mais uma pedra. Imagina o tamanho, né, para tirar um pedaço assim que não tenha nenhum formato, né, como esse aqui que já tem o formato do hexagonal e a gente consegue ver aqui 1, 2, 3, 4, né, ok. Então, como eu dizia para vocês, ele é do mundo mineral, o mundo mineral é muito sábio, ele é muito rico, assim como todos os outros reinos, tá? Não, eu digo mundo mineral, mas é o reino mineral, né? Como os outros reinos. Então, é extremamente necessário que sejamos respeitosos, tá? Que a gente abençoe, que a gente honre, né? Cada reino, porque é muito importante. Eles trazem uma sabedoria muito grande e quanto maior
conexão a gente tenha com todos esses reinos, tá? Maior a nossa felicidade, a nossa saúde e tudo mais, né? O nosso bem-estar e viver aqui na Terra. Então, é muito, muito, muito importante isso. Por que eu quero falar isso desde o início? Porque eu quero falar muito sobre o respeito que a gente tenha com o mundo, no caso do mundo mineral, né? E quanto maior respeito a gente tenha, muito mais conexão nós vamos ter com este mundo e muito mais sabedoria e muito mais proveito nós vamos tirar deles, caso após, por exemplo, uma programação ou um limpar, né? No caso, primeiro limpamos e depois programamos os cristais, tá? Já depois eu mostro mais algumas coisinhas que eu trouxe aqui pra vocês. Bom, então esses, como eu dizia pra vocês, o mundo mineral, no caso dos cristais, eles têm muitos milhares e milhares de anos. Como eles têm milhares e milhares de anos, eles têm muita sabedoria, eles registram e trazem dentro deles muita sabedoria. Eles assistiram e passaram por muitas coisas, tá? Muito antes da humanidade provavelmente surgir na Terra, tá? Então, por isso que eles têm muitos registros e muitos conhecimentos. E que quem começa a ter uma relação, né, mais íntima, até diria, com este mundo, com este reino e com estes cristais, o proveito é maravilhoso, tá? É incontável. Eu poderia aqui fazer muitos vídeos e falar anos sobre cristais, porque eu tenho, assim, infinitas experiências. Provavelmente eu faço para vocês depois e conto para vocês depois alguma experiência que eu tive, assim, incrível, né, com os cristais. Bom, o que outra coisa pode acontecer com os cristais? Eles têm vida, sim, eles têm vida, mas eu quero dizer assim, ocorre também a possibilidade de que alguns cristais tenham vidas dentro, ou seja, alguns de nós provavelmente passamos por vidas dentro de cristais, tá? Já tive oportunidade de ter essa experiência, não minha, mas com um paciente meu, que eu estava fazendo um processo de regressão com ele, e foi uma história muito bonita, provavelmente eu contei essa história num outro vídeo, onde ele teve uma vida dentro de um cristal, e aí ele assiste a vida dos outros humanos dentro do cristal. Ele via tudo, ele assistia tudo, mas ele não conseguia fazer nada porque ele teve essa vida vivendo dentro do cristal. Ok. Então, isso também pode acontecer. Bom, mas como eu dizia para vocês, eles trazem muita sabedoria e muito conhecimento. Por que é tão importante, por exemplo, programar cristais? Porque eles são amplificadores de energia, tá? E esta é a questão número 1 e a principal pela qual a gente faz essa programação de cristais, tá? É para amplificar energias. Uma das utilidades que a gente tem, né? Também, que eles têm, né? Digo, também tem outras, né? Como de uma infinidade, proteção, purificação, limpeza, amplificação, já falei, mas também pode ser programado, por exemplo, para prosperidade, pode ser programado para saúde, tá? Então, para tudo, nós podemos programar um cristal, né? Desde que a gente escolha uma de cada vez, né? Em cada cristal nós temos que fazer uma programação, tá? Bom, deixa eu comentar uma coisinha aqui pra vocês. Nem todos servem, tá? Nem todos servem para a finalidade que a gente queira programar. Então, às vezes a pergunta pode ser, mas Gabi, como é que eu vou saber se o cristal que eu tenho na minha casa, ou que eu for comprar, ou adquirir, ou ganhar, ele serve ou não serve? Você em seguida vai saber, tá? Porque ele vai demonstrar para você se ele serve para aquilo, para aquela função que você gostaria, ou para aquela função que você está programando o cristal, tá? Isso é mais um pouco de intuição. Mas depois, ao longo de mais alguns vídeos, eu vou contar para vocês como que vocês podem detectar isso, tá? Por enquanto, eu prefiro contar hoje para vocês uma coisa mais básica, para eu não deixar a questão muito complexa, tá? Para que você diga, não entendi a metade das coisas que a Gabi falou, não vou programar cristal, não me sinto seguro, não me sinto segura para programar um cristal. Não quero isto, tá? Eu quero hoje que você já, se tem um cristal em casa, ou se tem uma maneira de você adquiri-lo rapidamente, já faça
faça o processo, inicie o processo hoje, até para você programar um cristal, para você deixá-lo bem pronto, para programar para o que você quiser, ou já pronto para você captar a energia do dia 17, tá? Bom, várias programações já falei. Ok, então vamos lá, vamos direto ao assunto. Qual é o tema de hoje? Ensinar vocês a programar um cristal. Então, em primeiro lugar, nós precisamos limpar esse cristal, tá? Então, não importa se ele está na tua casa, ou se ele está com você há muito tempo, não importa se você acabou de adquiri-lo de uma loja, ou se você ganhou de alguém, você não sabe por onde ele passou. E o que eu quero dizer com você não sabe por onde ele passou, eu quero dizer, não é agora por onde ele andou, não, é porque é pela história do cristal. Ele tem milhares de anos e a gente não sabe por que vidas ele passou, por quantas histórias ele assistiu, o que ele fez. Então, a gente precisa dar uma purificada nele, tá? Então, como nós vamos purificar o cristal? Nós vamos purificar ele com sal grosso, tá? Já trouxe aqui pra vocês, porque eu tenho aqui uma outra pedrinha que eu tive que guardar aqui, porque ela é redondinha, e eu deixava aqui ela em cima da mesa e ela escorregava. Então, assim, já falo aqui da pedrinha, vou pôr ela aqui para ela não cair. É importante que você utilize sal grosso. Este é o sal grosso, tá? Às vezes você pode dizer, Gabi, mas quem não conhece sal grosso? Tem gente que não conhece sal grosso. Tá? Geralmente o povo do sul conhece muito sal grosso. Por quê? Porque fazem churrasco e tudo mais. Mas dependendo da região que você esteja, às vezes você não conhece o sal grosso. E são cristais bem pequenininhos, tá? Mas é de sal, não é de cristal, tá? Então, este é o sal grosso. É o mais propício, tá? Para não dizer, é o ideal para você fazer a purificação desse cristal. Como que você vai fazer? Você vai pegar uma bacia, tá? Ou um recipiente, vai colocar o teu cristal, vai encher de água, tá? Mais ou menos assim, um tanto acima do cristal. E você vai pegar um punhado bem grande de sal grosso e vai jogar na água e vai dar uma mexida, tá? Esse é o primeiro procedimento para você limpar um cristal. Você vai deixá-lo, se de preferência, ao ar livre. Gabi, eu moro em apartamento, não tenho como fazer isso. Bom, então você vai deixá-lo onde você puder, em algum lugar que seja arejado, não tem problema. Tá, lá você vai deixar o teu cristal com água e sal grosso por, no mínimo, 24 horas, tá? Por que eu falo no mínimo? Porque, lógico, no começo você vai fazer como eu te ensinei. No começo você vai fazer mecanicamente. Vai fazer lá, vai contar lá 24 horas e vai lá fazer. Mas, ou 48 horas, ou um pouco mais. 24 horas é muito pouco, tá? Eu gosto de deixar, tipo assim, uns 3 dias, tá? Ok, então ele já se limpou. Supostamente ele já se limpou. Se ele não passou por coisas muito fortes, tá? Por experiências muito fortes, ele já se limpou. Então, você vai pegar, que esse seria o passo número 2, não, passo número 1. Você limpa o cristal em água e sal grosso. Deixa lá uns 3 dias. Gabi, eu preciso para logo. Deixa no mínimo 24 horas. Mas se você puder deixar 3 dias, você deixa 3 dias, tá? Ok. Segundo passo, você vai pegar o cristal dessa água e você vai lavar em água corrente. Lava em água corrente, lava em água corrente. Ok, lavadinho, tirou o processo do sal dele? Ok. Aí você vai ter que colocar na natureza, tá? Aí de novo a mesma história. Gabi, eu não tenho natureza, eu moro em apartamento. Não faz mal, mas você tem uma planta, não tem? Se você não tem uma planta, consiga uma planta, porque você não pode viver só numa selva de pedra, você tem que ter algo de verde, né? Mesmo que você mora em apartamento, você tem que ter pelo menos uma plantinha. Então, compra uma plantinha se você não tiver, e se tiver, ponha na plantinha, em contato com a terra, na plantinha da tua casa, tá? Mas de preferência é legal você deixar, você pode deixar numa janela, na beiradinha de uma janela, por quê? Porque é muito interessante que ele pegue sol, tá? Que ele pegue sol, que ele pegue lua, que ele pegue sereno, que ele pegue chuva. É muito bom que ele fique ao ar livre, tá?
Porque ele é natureza e nós também somos natureza, tá? É muito interessante porque o ser humano, ele tem aquela distância, né? Ai, eu adoro estar em contato com a natureza. Não, a gente não devia falar desse jeito. Porque em contato com a natureza, como assim? Nós somos natureza também, tá? Então, eu acredito que muitas das questões, inclusive até de saúde, tá? Que o ser humano tem é por conta desse pequeno detalhe, tá? A gente não considera a natureza como uma grande fonte enriquecedora, tá? Em todos os sentidos, para a gente se curar, para a gente se ser feliz, para a gente poder descansar, enfim, para uma infinidade de coisas. O contato direto com a natureza é muito importante para nós, tá? Bom, então, para não me desvirtuar muito, você deixou ele uns dias na natureza, pegando sol, chuva, lua, natureza, tá? Depois que você fez isso, você precisa pegar ele e sentir se ele tá gostoso. O que quer dizer isso? Se ele tá bem, se você se sente bem no contato com o cristal, tá? Gabi, nunca fiz isso e não vou sentir nada. Não faz mal. Se você vai fazer o que eu te falei, vai estar tudo certo. A partir dali, você vai programar. Por que eu tô te dizendo para você sentir, então? Porque você vai fazer isso na medida e o tempo passando, tá? Você vai começar a ter uma relação diferente com os cristais, tá? E isso é muito, mas muito gratificante, tá? Bom, e se você der continuidade a esse processo que eu estou te explicando, você vai chegar a esse ponto, tá? Muito bem. Então, como que você vai entrar? Então, ele está pronto para ser programado. Ele já está limpo, purificado, ele já passou pelos processos, nós estamos ainda no passo 2, tá? E ele está pronto para ser programado. Como é que você vai programar o cristal? Que é o passo 3. E são só 3 passos, tá? Como é que você vai programar o cristal? Você vai pegar o cristal nas tuas mãos, em um lugar onde você esteja muito bem, muito confortável, muito à vontade, muito relaxado ou relaxada, em um lugar que ninguém te incomode, em um lugar onde você se sinta feliz, tá? Não vai precisar ficar 200 horas, nem ficar lá, nem fazer meditação, nem cantar Om, nem acender incenso. Se você quiser fazer tudo isso e você se sentir bem, pode fazer. Mas não é necessário você fazer isso para programar um cristal. Apenas é você estar num lugar onde você se sinta bem, confortável, porque você precisa concentrar toda a tua energia para programar o cristal. Não é essa a intenção? Ok, então você vai pegar ele em mãos, na mão, a outra mão, caso o tamanho do teu cristal, ele possibilite isso, né? Daqui a pouquinho eu vou falar também sobre o tamanho do cristal. Bom, e aí você vai concentrar toda a tua energia e você vai programá-lo para o que você gostaria que ele fizesse para você, tá? Então, por exemplo, o que você gostaria de programar? Você gostaria de programá-lo para limpar as energias negativas que porventura tenham na tua casa ou no teu escritório, tá? Caso você tenha escritório, ou o teu local de trabalho, ou do teu próprio corpo, tá? Então mas tem que escolher um. Ah, mas Gabi, não é a mesma coisa? É a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Porque um você vai ser para programar, para purificar as energias negativas da tua casa. Outro você vai usar para o corpo. E aí você vai precisar de um pequenininho para pôr no bolso, tá? Ou colocar em algum lugar mais perto de você, tá? E outro você vai colocar no teu lugar de trabalho. São 3 cristais que você vai programar separadamente, tá? Então, é isso. Você vai colocar eles na mão, vou supor que é para limpar as energias negativas da tua casa, tá? Ou, mais específico ainda, você pode programar para purificar as energias negativas do teu quarto, tá? E depois você pode ter outro cristal para programar, para captar e absorver as energias negativas da tua sala, tá? Não sei, tá? Não importa quantos cristais você vai ter, o importante é que você programe um para cada coisa, ainda que o tema seja o mesmo, tá? Então, vamos supor que eu vou programar este cristal para ele absorver as energias negativas do meu quarto, tá? Então, eu vou conversar com ele como se fosse uma pessoa, como se fosse um ser, porque ele é, tá? Eu falo como se fosse, porque muitos de vocês olham e falam assim, ah, isso aqui é uma pedra. O que a Gabi tá falando?
Ele é uma pedra porque ele é do reino mineral, tá? Mas ele é vivo, ok? Muito bem, então você vai conversar com ele. E vai dizer, cristalzinho, cristalzinho do meu amor. Mais ou menos, qualquer coisa nesse nível, né? Cristalzinho querido, já te limpei, já te purifiquei. Você chegou a mim, você me escolheu, tá? Então, eu gostaria que você absorvesse as energias negativas do meu quarto, para que eu possa dormir melhor, para que eu possa descansar, para que eu tenha um sonho belo, profundo e maravilhoso, e cada dia eu acorde feliz, acorde bem e possa realizar e ser feliz no meu dia. Algo desse tipo, tá? Mais ou menos isso. Agradeço profundamente por você estar fazendo isto por mim, tá? Vou te deixar ali em tal lugar. E é o que você vai fazer. Pronto! Tá programado o teu cristal. Você vai deixar na cabeceira da tua cama, você vai deixar no móvelzinho, você vai deixar na prateleira do teu quarto, onde você quiser. Você pode deixar até no chão, você pode deixar ele onde você quiser. Ele vai exercer a função pela qual você o programou, tá? E ele vai ser muito legal se você tiver com ele uma relação, tá? Amorosa, digamos assim, com ele. Por quê? Porque você poderá, por exemplo, tocar o cristal por um tempo, a cada dia, como se você estivesse ativando-o, tá? Vamos supor, você chega no quarto, vai dormir, quando for a hora de você dormir, você toca e fala assim, me protege, cristalzinho, lembra do nosso acordo? Ou purifica as energias negativas do meu quarto, para que eu possa ter um sono profundo e reparador. Tá lembrado do nosso acordo? Coisa do tipo assim, tá? Então, você vai tocar e tal. À medida que você já mantiver uma relação interessante com ele, você não vai nem precisar ir lá no cristal, que vai que você deixou lá em cima e fica difícil de você pegar, sei lá, tá? Então, ou mesmo você não queira fazer isso todo dia. Apenas o fato de você olhar para o cristal, você já automaticamente ele vai se ativar, como quando a gente acende uma luz, tá? Então, é isso. E essa relação vai se tornar muito forte. E você vai se tornar muito forte. E com certeza, se você programar ele para dormir, você vai ter um sono muito legal, muito profundo, muito reparador. Vai ter sonhos reparadores, tá? E a tua vida vai se tornar muito melhor. Olha que importante que é isso para nossa cartilha de vida, tá? Pra gente poder ter e decifrar a nossa cartilha de vida e ser feliz e realizar tudo aquilo que a gente quiser, que importante é a gente ter este auxílio, tá? É uma infinidade de auxílios que a gente possa ter, para ter uma vida legal, uma vida saudável, uma vida feliz, né? E poder, então, ter a nossa cartilha de vida, decifrar, criar, a evoluir em consciência e etc, etc, etc. Ok? Somente 3 passos. Limpa. Depois limpa com água e sal grosso. Depois enche água e deixa na natureza, lá uns 3 dias, né? E depois você programa do jeito que eu te ensinei. Tá? Faça isso que o teu cristal vai estar super programado. Ai, Gabi, mas eu quero programar para a prosperidade. Ok, você vai fazer a mesma coisa com outro cristal e aí você vai programar ele também. Tá. Muitas perguntas de vocês é a seguinte. Quanto dura esta programação? Depende, tá? Depende do serviço que você colocou para ele fazer, tá? Vamos supor, vamos dar continuidade nesse exemplo. Se você programou ele para ele purificar ou limpar ou proteger você das energias negativas no teu quarto, se você tem, antes de você fazer essa programação do cristal, se você tem um sono muito difícil, se você tem um sono muito complicado, se você tem pesadelo, se você não dorme bem, se blá, 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 por aí, claro que a programação dele vai durar menos. Tá? Se você tem já um sono bom e ainda programa um cristal, ele pode durar muito tempo. Muito tempo que eu quero te dizer, meses, tá? Mas se você não tem um sono profundo e reparador, ele pode durar muito pouco. E aí é legal, por isso que eu falo pra você, é legal essa relação. Porque você vai chegar e ele vai perguntar, você já tá limpo ainda? Você tá exercendo a tua função? Tá? E não precisa ficar que nem louco conversando assim com o cristal, porque a conversa às vezes é telepática, você pensa e você já sabe se ele quer ser purificado de novo.
Então, por isso que eu digo, depende. Para muitos de nós, ele pode durar meses, tá? Para outros, vai durar uma semana. De repente, você tem, como eu já te disse, com problemas com sono, pode te durar uma semana. Não tem problema nenhum. Você vai pegar ele, vai purificar ele de novo, vai deixar ele limpar um pouco, se purificar um pouco na natureza e vai programar ele de novo. Tá? E aí você vai sentir quantas vezes você vai precisar programar e purificar o cristal, ok? Muito bem. Por que eu falei assim, que eu trouxe essa bolinha aqui, que eu tive que colocar ela no sal, porque senão ela escorregava aqui. O tamanho do cristal e o tipo do cristal, para você fazer qualquer que seja a programação que você deseje, não importa. Para fazer purificação, para fazer programação de qualquer programação, eu gosto do cristal puro, bruto e o branco. O cristal de quartzo branco, tá? Seja ele um pedaço aqui de uma drusa, ou seja aqui um outro pedaço de uma drusa, ainda que seja uma drusa, tá? Ou pode ser um pedacinho, não importa o tamanho do cristal. O que importa, às vezes, é a função. Por exemplo, se você for programar para a tua saúde no corpo, você não vai carregar um cristal desse tamanho. Você vai pegar um pequenininho e vai colocar no bolso, tá? Mas se você quiser para alguma outra coisa, pode ser um cristal maior. O que eu quero dizer é que você não vai deixar de ter essa relação e esse processo com os cristais por causa do tamanho do cristal, tá? Porque, dependendo da região onde você estiver, pode custar caro, né? O cristal. Então, não tenha esse problema, tá? Você pode programar, inclusive, até pedras, tá? Que você possa fazer, pedras que você pega, por exemplo, em lugares da natureza, na natureza, tá? Então, por isso que eu peguei esse aqui, que foi o único que eu tinha, que pode ser um cristal pequenininho. Esse aqui não é um cristal, esse aqui é uma ágata, tá? Mas também pode ser programado, tá? Mas é melhor você pegar cristal de quartzo branco, caso você tenha que adquirir, tá? E depende do tamanho. Então, você vê, esse aqui é um cristal, é uma pedra muito especial, tá? Eu, quando eu viajo, sempre trago pedras e cristais dos lugares onde eu viajo, né? Esse aqui é uma pedra que eu trouxe de Açores, a ilha de Açores, uma ilha que fica no meio do Pacífico, tá? E, não minto, no meio do Atlântico, é uma ilha que pertence a Portugal, tá? E aqui, essa parte verde, não sei se vocês estão enxergando, esse aqui é uma pedra, é um cristal que tem em toda a ilha de Açores, tá? Então, a ilha de Açores, ela é carregada dessa pedra específica, que é um cristal verde, que eu não me lembro o nome agora, tá? E essa parte marrom aqui é a parte da pedra que é vulcânica, né? Porque todas as ilhas, né? Principalmente dessa região, elas são vulcânicas, tá? Então, também, isso aqui também dá para programar, tá? Também dá para programar. Eles têm outra característica, tem outra força, outro processo, tá? No caso específico desta pedra, que foi por isso que eu trouxe, é porque eu queria trazer um pedaço da Atlântida, antiga Atlântida, tá? As ilhas, tanto que pertencem, que estão no Oceano Atlântico, que estão, por isso Atlântida, né? Tá, mas que algumas pertencem a Portugal e outras pertencem à Espanha, são todos pico de Cordilheira Atlântica, tá? E por isso que eu fui a esse lugar. O que eu quero dizer é que sempre é bem importante que seja, por exemplo, cristal de quartzo branco, caso você tenha que adquirir. Mas você pode programar qualquer pedra do mundo mineral, tá? Muito bem. Então, deixa eu ver se eu falei tudo. Outra pergunta muito interessante que vocês me trazem é: Gabi, eu programei esse cristal para carregar e puxar as energias negativas do meu quarto para eu dormir melhor, tá? Esse exemplo que a gente deu. Então, amanhã eu vou pegar ele, vou purificar ele de novo, vou limpar, não sei o que. Eu posso programar ele para outra coisa? Claro que você pode, desde que ele esteja bem limpo, tá? E aí você pode me perguntar, mas o que você quer dizer com bem limpo? Fazer aquilo que você falou? Sim, mas como você tá mudando de ramo, digamos assim, com ele, talvez seja legal você deixar mais alguns dias do que o normal na água com sal grosso e mais alguns dias do que o normal na natureza, para que ele quebre o estado, entendeu? Para que ele
Entenda de que ele está de férias, que é um outro momento, que ele está na purificação e que você vai depois programá-lo para uma outra coisa, diferente daquilo que ele fez, dependendo por muito tempo, tá? Então é isso, esse é o tipo de relação que a gente tem com os cristais. Na medida que você for fazendo isso, na medida que você for aprendendo isso, vai ser tão fantástico, tão maravilhoso, que você vai chegar dependendo até conversar com os cristais, como eu faço, tá? Mas essa história eu vou te contar em outro vídeo, senão isso aqui vai ficar muito longo. E a minha ideia hoje era somente te ensinar a programar cristais, tá bom? Purificar, limpar, purificar e programar cristais. Eu espero ter te ajudado com esta aulinha, tá? Se você, qualquer dúvida que você tenha, me deixa aqui nos comentários. Se você quiser que eu fale mais sobre cristais, se você quiser que eu fale mais sobre como purificar cristais ou alguma coisa do tipo relacionada a cristais, me deixa aqui também, me deixa saber, me deixa escrito nos comentários, que eu amo cristais, amo falar muito deles, tá? Tenho, inclusive, até florais do mundo mineral e terei o maior prazer, tá? Em contar pra vocês mais algumas coisas, caso vocês tenham interesse, tá bom? Então, essa era a mensagem que eu tinha para trazer para vocês pro dia de hoje. Se você gostou do que eu estou falando, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, me siga todo dia onde eu falo a interpretação da numerologia hermética e trago para você 3 palavras-chave positivas todos os dias para que o teu dia seja melhor, tá? E se você desejar ainda encomendar o estudo da numerologia hermética, me manda um alô no e-mail que está aqui na descrição, que eu passo para você tudo que você precisa me mandar para receber esse estudo, ok? Espero que você tenha gostado. Beijo grande para você. Até a próxima. Tchau!